É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Manhã do dia 9 de dezembro de 2025, 7 horas e 9 minutos. Você que nos acompanha na nossa Rádio Conexão Viva, agora também você passa a nos acompanhar também através da nossa rede social, Facebook, logo em seguida conectar com o nosso canal Conectado ao Sagrado e também no nosso Instagram, logo mais. Lembrando a você que o nosso Instagram é toda P underline Alavra. Então nos acompanhe ali também, todos os dias estamos ali trazendo uma palavra diferente também, queridos. Você nos acompanha aqui diretamente de Itajaí, litoral de Santa Catarina, aqui no sul do Brasil. E nessa manhã nós vamos falar esse Deus glorioso, Deus criador dos céus e da terra, o Deus que tudo pode, Deus todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Esse Deus que nós iniciamos amanhã pedindo a sua proteção, a sua direção. Amém, queridos? Você onde estiver, eu aqui no nosso estúdio, estamos juntos em oração nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, pela sua proteção e direção. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renovou-se nesta manhã. A ti toda honra, toda glória e todo louvor, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pai, nesta manhã eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida dos meus, da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, e que neste dia também seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, espírito de desânimo, de vício, de prostituição, espírito de inveja, de ódio, de mágoa, de rancor, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, queridos. E nesta manhã eu quero ler um texto ali em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Livro de Filipenses, foi a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 11 ao 13, que diz assim: aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, tanto sendo alimentado como tendo fome, tanto tendo abundância como passando necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nessa manhã eu quero falar com você sobre confiando em Deus na prosperidade e na adversidade. Confiando em Deus, sempre. Já mando um abraço para o pastor Marco que está nos acompanhando. Deus abençoe, pastorzão, derrame bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então, confiando em Deus, na adversidade e na prosperidade, é o que Paulo escreveu aqui em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Agora imagine você diante de uma montanha-russa emocional, né? Você já andou em montanha-russa e sabe como é que ela sobe e desce, aquela coisa toda. Ou seja, um dia você desfruta de prosperidade, de bens, de conquistas, no outro enfrenta perdas, dificuldades, momentos de desespero. Então a vida é feita de altos e baixos, de dias de vitória e de noites de luta. E a Bíblia é interessante que a Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso é bom demais, né? Então, como podemos confiar em Deus, não apenas quando tudo vai bem, mas também nos momentos de adversidade? Tem pessoas que pensam em largar tudo por causa das lutas que estão passando, até a igreja, e quer culpar Deus. E eu já comentei aqui, né? A vida resume-se em decisões e consequências. Tudo na vida que nós fazemos é uma tomada de decisão. E tudo que acontece conosco é resultado dessas decisões, são consequências. Então hoje nós vamos explorar uma
das palavras mais poderosas de Paulo, que nos ensina que, independentemente das circunstâncias, podemos confiar em Deus. Independente das circunstâncias. Então, esse texto que nós lemos, Filipenses 4, versículo 11 ao 13, é uma declaração de confiança. Confiança e contentamento, que atravessa séculos e nos desafia a viver uma fé verdadeira. A fé que Paulo estava vivendo na sua época, que estava passando aos seus seguidores e que chegou até nós. A carta de Filipenses, ela foi escrita por Paulo enquanto ele estava na prisão, provavelmente em Roma, por volta do ano 60, 62 ali depois de Cristo. E a igreja em Filipos era uma comunidade de crentes que enfrentava perseguições e dificuldades, mas também recebia presentes e encorajamento de Paulo. Então Paulo escreve para agradecer uma oferta financeira, mas também para fortalecer a fé dos irmãos. E Paulo aqui os incentiva a viverem uma união, uma alegria e dependência de Cristo. Paulo aqui ele fala de uma esperança firme, mesmo em meio às adversidades. E fala de um contentamento que não depende das circunstâncias externas, mas do amor a Deus que nós temos no nosso coração e da fé que nós temos em Deus no nosso coração. Então esse contexto é fundamental para entendermos a profundidade das palavras de Paulo. Paulo era um homem que, mesmo preso, tinha uma confiança inabalável em Deus. E essa confiança o sustentava em todas as situações. Nós não passamos o que Paulo passou, mas nós temos acesso às informações através da palavra de Deus para nos trazer confiança e fé. A passagem de Filipenses 4, 11 ao 13, revela uma verdade central. Ou que verdade é essa? A verdadeira confiança em Deus transcende as circunstâncias externas. Transcende isso aí. Então Paulo nos mostra que o contentamento e a força vêm de uma dependência profunda de Cristo. Então ele nos diz que é indiferente às suas necessidades ou dificuldades, mas que encontrar em Deus é necessário, porque é a fonte de toda força, é a fonte de toda vitória, é Deus. E teologicamente essa passagem revela algumas coisas. Primeiro, a suficiência de Cristo para todas as situações. Lembro que certa vez Paulo estava conjecturando em meio às lutas e Cristo diz para ele: a minha graça te basta. Se eu estou aqui, pastor Marcos está ali, logo cedo ele já fez o devocional também, é porque a graça de Cristo nos alcançou. E a graça de Cristo nos basta. Então a liberdade do coração vem do contentamento que não depende de bens materiais ou condições externas. Depende da nossa fé em Deus, de crer. Então a relação entre fé, gratidão e confiança é que sustenta o crente na prosperidade e na adversidade. Tem que estar relacionado fé, gratidão e confiança. E é isso que nos sustenta na adversidade e na prosperidade. Então Paulo nos ensina que a verdadeira força vem de uma dependência diária do poder de Deus. Esse poder nos capacita a manter a paz interior, independentemente do cenário que está nos atingindo externamente. Independentemente, sabe? Aqui no versículo 11 diz assim, Filipenses 4, 11 ao 13. No versículo 11 diz assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a contentar-me com o que tenho. Contentar-me, estar alegre, estar contento. A palavra grega aqui é autarken. É uma palavra que indica autossuficiência, um contentamento que vem de dentro, não das circunstâncias externas. Tem uma palavra chamada entusiasmo, que em grego é enteos. Deus agindo de dentro para fora. É o entusiasmo. Não é diferente da empolgação. É diferente da empolgação. Entusiasmo é enteos,
Deus de dentro para fora, ele não para o entusiasmo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa entusiasta. Eu estou sempre me movimentando, eu estou sempre, outro dia eu estava comentando, conversando há um tempo atrás, eu e o pastor Marcos, eu e o pastor Luiz, e eu falei que a minha motivação para ler a Bíblia todos os anos, todo ano eu compro uma Bíblia nova, porque aí é uma fonte de inspiração. E eu aprendi isso com alguns homens, como o próprio Russell Shedd, né? Em seminários. Então, você precisa ter essa fonte de inspiração em algumas situações. Então, isso é revelado através do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo aqui, ele afirma que aprendeu essa habilidade, uma disciplina adquirida na sua caminhada com Cristo. Ao longo do seu ministério, ele foi adquirindo essas experiências. No versículo 12 diz assim: sei estar humilhado e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a passar necessidade. Essa palavra aqui, etelon, que é aprendi ou aprendido, né, indica uma aprendizagem contínua e direciona para a maturidade espiritual. Na Igreja Nazarena nós tratamos isso como perfeição cristã, coração maduro. Então aqui Paulo fala de sua experiência de viver em diferentes condições. Sempre ele aprendendo a viver em diferentes condições, sempre aprendendo a confiar em Deus, aprendendo cada vez mais, cada dia é um aprendizado, cada situação é um aprendizado. E no versículo 13 diz assim, esse é um dos versículos mais marcantes da Bíblia no Novo Testamento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a palavra posso, do grego dunamai, é uma força, é uma capacidade. E naquele que me fortalece, ali ele está falando diretamente no poder de Cristo, que capacita o crente, capacita um a um. E de acordo com a personalidade, o caráter, ele age de uma maneira diferente. Entendeu? Então, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Uma curiosidade é que a palavra força, dunamis, é a mesma raiz de dinamite. Indica um poder explosivo. Então Cristo é a fonte desse poder que nos sustenta. Então, dunamis do grego é a mesma raiz da palavra dinamite. Imagine a nossa fé, uma explosão de fé, uma explosão de entusiasmo. Era Paulo era assim, mesmo sabendo que ele estava com os dias contados de morrer, ele continuava explosivo no poder da fé. Interessante que, mesmo ele condenado à morte, ele escreve para Timóteo e diz, olha, quando vieres para cá, traz minha capa, traz meus livros, em especial o pergaminho. Ele queria continuar estudando, aprendendo cada vez mais. É interessante isso, né? E lá em 2 Coríntios 12, 9 diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso aqui foi Paulo conjecturando, e o Senhor vai e fala para ele, olha, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Cristo se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Cristo na vida do pastor Marcos se aperfeiçoa na fraqueza dele. É o poder de Cristo que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Paulo dizia assim, quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. E no Salmo 23, versículo 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco por onde nós andarmos. E eu comentei um tempo atrás numa ministração aqui, né? Muitas das vezes você está procurando a coisa certa no lugar errado. O Senhor está conosco. Em Hebreus 13, 5 diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então essa passagem reforça a ideia de que nossa força e contentamento vem do relacionamento com Deus, não das circunstâncias. Então a nossa alegria vem do relacionamento com Deus. Um exemplo histórico é a vida de Hudson Taylor. Quem era esse homem? Era um missionário que enfrentou perseguições, enfrentou doenças e dificuldades. Onde? Na China. E apesar disso, a sua confiança em Deus nunca vacilou. A sua vida é um testemunho de que o contentamento verdadeiro vem de uma dependência de Cristo. Outro exemplo é a história de Corrie ten Boom,
né, que durante a Segunda Guerra Mundial enfrentou prisões e perdas, mas manteve sua fé e confiança em Deus, encontrando força na adversidade. E quando nós olhamos para Cristo, Cristo é o exemplo supremo de confiança e contentamento. Em Mateus 26:39, ele ora no Getsemane da seguinte maneira, abre aspas, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus, mesmo diante do maior desafio, ele confiou plenamente no Pai. A sua vida ensina que nossa força vem de uma dependência absoluta de Deus, especialmente na adversidade. Pastor, como é que nós conseguimos colocar na prática isso aí? Primeiro ponto, confiança na prosperidade. Devemos agradecer a Deus pelas bênçãos e reconhecer que tudo vem dele. O nosso contentamento não deve depender dos bens materiais, mas de uma relação íntima com Cristo. Segundo ponto, confiança na adversidade. Quando enfrentamos dificuldades, podemos confiar que Deus nos fortalece, que Ele está conosco e que nossas forças vêm dEle. Terceiro ponto é cultivar esse contentamento, ou seja, aprender a estar satisfeito em todas as circunstâncias. É uma disciplina espiritual. Então, quando você aprende a estar satisfeito em todas as circunstâncias, você está se disciplinando espiritualmente. E isso nos aproxima de Cristo. E por último, viver com propósito. Não somos definidos por nossas posses ou problemas, mas por nossa identidade com Cristo, identidade como seguidor de Cristo, identidade como cristão. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus, graça e paz.